Oi, gente! Esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Ana Luísa, eu tenho 19 anos, eu faço faculdade de teologia e também canto para Deus. Bom, eu quero contar nesse primeiro vídeo para vocês, sem muito corte, sem muita enrolação, a minha experiência de conversão e como Deus transformou a minha vida, os meus sonhos, as minhas metas. Então, fica aqui no vídeo que você vai entender exatamente como isso aconteceu. Então, algumas coisas importantes para contar para vocês. Primeiro é que eu não nasci em um lar cristão. A minha família era espírita, mas não todo mundo, né, a maioria. Mas a minha mãe, ela conheceu o meu padrasto quando eu tinha 3, 4 aninhos e ele já era cristão. E a família dele também já era cristã. E aí foi através dele que eu comecei a ser introduzida ao evangelho. Mas na minha casa mesmo não era muito um lar religioso, né? E desde novinha eu sempre fui muito curiosa, uma criança que perguntava tudo, queria entender o porquê de tudo, falava muito pelos cotovelos, era muito comunicativa. E, inclusive, o meu nome é Ana Luísa. Meu pai quis dar esse nome porque tinha uma jornalista muito inteligente que tinha esse nome, uma comunicadora, né? Foi quase profético, né? Que eu também seria uma comunicadora. E aí, desde novinha sempre fui muito curiosa. E aí, quando eu comecei a ir na casa da minha avó, mãe do meu padrasto, ela começou a falar de Jesus pra mim, começou a falar sobre o céu, começou a falar sobre essas coisas. E eu, que não tinha muito contato com isso, comecei a ficar muito curiosa. E aí eu perguntava tudo pra ela, mas vovó Railda, mas me explica isso, mas como é que a gente vai pro céu, mas como que era na arca? E aí eu comecei a querer entender tudo muito melhor. E aí eu ia pra casa da minha outra avó, que era espírita, e aí eu contava tudo pra ela. Então, assim, brincava. Assim, não era brincadeira, não. Eu falava assim, vó, essas coisas que você faz é do mal, não faz isso, sabe? Uma criança inocente. E, de certa forma, eu fui evangelizando a outra avó, enfim. Desde novinha, desde os 3, 4 anos, eu já gostava de cantar, mas não via isso como profissão nem nada do tipo. Eu gostava de cantar, mas eu não era cristã, então eu cantava música secular, eu cantava música em inglês, eu cantava música popular brasileira. E bem novinha, assim, a minha avó, ela sempre profetizou que eu ia um dia participar do Raul Gil, profetizou do jeito dela que eu iria participar do Raul Gil, enfim. E aí, toda vez que eu saía de casa, eu lembro assim, desde os meus 4 anos, 5, eu ia com a minha avó na farmácia, no shopping, no táxi, no mercado, e eu tinha que cantar pra todo mundo, só que eu cantava muito mal. E eu cantava muito mal, mas a minha avó jurava que eu cantava muito bem. Então ela me obrigava a cantar pro caixa do supermercado, pro motorista do táxi, pra tudo. E as pessoas tinham que fingir que tava maravilhoso, né? Porque é vó, sabe como é. E aí eu lembro que eu cantava super emborrecida. Eu lembro que teve um dia que eu falei assim: eu não quero mais cantar, eu nem quero mais ter voz. E aí eu falei isso tão sério que eu passei uma semana inteira sem conseguir cantar nada, extremamente rouca. Então, assim, o poder das nossas palavras, né? Enfim, a minha avó continuou com esse sonho, eu fui ficando mais velha, fui ficando mais racional, né? E a vida foi passando. Com uns 14 anos, eu fiz amizade com uma menina na escola, Camila, o nome dela. E aí ela foi uma semente, assim, foi uma das primeiras pessoas que me convidaram para ir para a igreja. E no nono ano, isso. Eu fui com ela pra igreja algumas vezes, comecei a gostar muito. Já tinha uma sementinha da minha avó lá no passado. Mas isso mostra muito como as amizades são importantes para te levar para perto de Deus, né? Às vezes o que os nossos pais não vão conseguir, o que um outro adulto não vai conseguir, talvez o seu amigo próximo vá conseguir. Então é muito importante você ter boas amizades, estar num bom círculo. E aí essa menina, ela me incentivou, eu fui com ela para a igreja algumas vezes, enfim, com os meus 14 anos. Mas ainda não tinha entregado minha vida para Jesus de verdade. Eu entreguei minha vida para Jesus de verdade com 15 anos, assim, na metade dos meus 15 anos, que eu realmente resolvi levar a vida com Deus a sério, eu realmente resolvi viver para Ele, eu tive mudança de propósito, de tudo na minha vida. Agora eu vou voltar um pouquinho atrás. Com uns 13, 14 anos, eu já quis ser tudo que vocês podem imaginar. Eu já quis ser
as pessoas brincam que eu queria ser astronauta. Eu não queria ser astronauta, eu queria ser engenheira aeroespacial. Eu queria projetar, construir, calcular o que era necessário para lançar foguetes, para lançar outro tipo de... Exemplo, rover, para colocar um rover em ação fora do nosso planeta. Então era uma coisa muito doida. E eu fiquei com uma hiperfixação por essas coisas. Eu sabia tudo, pesquisava tudo sobre a NASA. Inclusive, eu participei de programas de caça a asteroides. Eu cheguei a achar alguns asteroides, né? Ganhei um certificado, participei 2 vezes. Então, assim, eu tava super fixada nisso, tava super entusiasmada, pronta para fazer um concurso para ser engenheira mesmo. E aí entrei no ensino médio. E aí comecei a ter contato com física, química, né? E essas matérias um pouco mais complicadas. E aí eu vi que não era para mim engenharia. Eu tive esse discernimento. Eu falei, eu acho que não é isso. E aí tive muita dificuldade mesmo, principalmente em química, né? Enfim, fiquei apavorada. E aí eu falei, eu não vou conseguir passar na prova para isso, muito difícil e tal. E aí eu falei, eu vou fazer direito. Quer saber? Eu sou boa de comunicação, acho que eu vou fazer direito. Aí eu posso prestar concurso. Enfim, tava tudo certo pra isso. Eu entrei no último ano do ensino médio, certa de que eu ia fazer direito. E aí, a minha avó, ela sempre quis que eu fizesse inscrição para esses programas de canto. E eu fiz muitas vezes, desde novinha, inscrição pro Raul Gil e eu nunca passei, porque como eu já falei, eu cantava muito mal. Então eu nunca era aceita. Mas um belo dia, a minha avó falou... Eu falei assim, pra minha avó parar de me perturbar, eu falei assim, vó, eu só vou me inscrever de novo quando for um programa gospel. Eu já tinha me convertido, já tinha me batizado, já tinha aceitado Jesus. E falei, vó, eu não vou mais ficar cantando música secular, eu decidi que agora eu vou cantar só pra Jesus, eu só vou me inscrever agora se tiver um programa exclusivamente gospel. E aí, pra minha surpresa, no meu último ano do ensino médio, abriu um programa exclusivamente gospel, chamado Shadow Brasil Gospel. E aí eu fiz a inscrição quieta em casa, mandei meus documentos, mandei tudo, fiz um vídeo caseiro com playback no fundo na televisão e passei. Recebi um e-mail, mas calma. Chegou o último dia de resposta. Quando a gente manda a inscrição, eu tinha 30 dias para receber a resposta. Chegou no 30º dia e nada. Eu confesso que eu criei uma expectativa que eu ia passar, eu tava sentindo, fiquei um pouco triste. Falei, poxa, minha avó me ligou de manhã. Eu falei, vó, não passei, não recebi a resposta que a gente queria, faz parte, não era vontade de Deus. E aí minha avó, com toda a fé dela, a minha avó que era espírita, mas que tava nesse processo de conversão. Ela falou assim, não, eu e seu avô ajoelhamos lá na igreja, nós temos fé que você vai passar. Eu amei, vó, mas não deu. Enfim, desliguei com a minha avó, fui tirar um cochilo da tarde. Quando eu acordei, tinha uma mensagem de uma produtora do Raul Gil dizendo que eu tinha entrado. Gente, o Raul Gil foi literalmente um divisor de águas na minha vida, porque eu já tinha recebido outras palavras, eu já estava ministrando na minha igreja local. Eu já ia em algumas outras igrejas ministrar e eu recebia palavras de Deus de umas coisas assim, por exemplo, Deus vai te levar para outros países, para países que você nem imagina o nome ainda, para falar sobre ele, para cantar sobre ele, e você vai ser conhecida em muitos lugares. E eu recebi essa palavra e eu, amém, sabe? Mas eu queria fazer faculdade, eu queria trabalhar no emprego convencional, enfim. Mas quando eu entrei no Raul Gil, e de fato, assim, eu tive essa exposição nacional, né? Eu comecei a acreditar de verdade, sabe? E aí, eu lembro que no meu 3º ano do ensino médio, quando eu saí do Raul Gil, né, quando eu fui eliminada, mãe, eu vou ser cantora, eu vou viver pra Jesus, as promessas de Deus vão se cumprir, eu não vou mais fazer direito, eu não vou mais fazer engenharia. Então, assim, pra minha mãe foi tipo assim, ai meu Deus do céu, essa menina ficou doida, né? Mas não, gente, eu resolvi de verdade acreditar nas promessas de Deus, porque assim, quando eu entrei no Raul Gil, eu não tinha aula de canto, eu não tinha preparo nenhum, eu não tinha conhecimento nenhum lá dentro pra dar um jeitinho, nada. Eu fui realmente pela vontade de Deus, sabe? Eu acredito que foi uma vontade de Deus. Eu fiquei pouco tempo lá, mas eu acredito que o propósito de Deus pra mim lá foi realmente me fazer acreditar no propósito que Deus tem pra minha vida. E desde então, desde que eu saí, portas têm sido abertas, eu tenho recebido muitos testemunhos na internet
principalmente no Instagram, né, que é onde eu posto mais, mas comentários de pessoas que foram quebrantadas através de alguma música que eu cantei ou de alguma palavra que eu falei. E aí eu decidi realmente acreditar nas promessas de Deus e mais do que isso, eu decidi viver em concordância com a palavra de Deus. Então, se é isso que Deus tem para minha vida, se eu realmente vou por esse mundo afora, falando sobre Ele, pregando sobre Ele, transmitindo o amor dele através dos louvores, que seja feito com excelência, sabe? Então, eu pedi para minha mãe que ela me apoiasse a fazer faculdade de teologia, né? Faculdade para realmente me tornar pastora no futuro, para realmente ter entendimento da palavra, para ter conhecimento sobre aquilo que eu acredito, né? Na faculdade de teologia, a gente tem muitas matérias que nos ensinam a defender a nossa fé, né? Então, em ambientes onde eu vou para pregar, para levar a mensagem, muitas vezes vão ter pessoas que vão tentar me descredibilizar, né? E tentar me fazer falhar em alguma coisa. Então, o máximo que eu puder saber para ter de munição sobre ele, eu quero ter, sabe? Então, esse foi o objetivo que me fez entrar na faculdade de teologia, ter realmente autoridade, ter realmente conhecimento daquilo que eu tô levando, daquilo que eu tô cantando, daquilo que eu tô ministrando. E para minha alegria, minha família me apoiou, meu padrasto, minha mãe, minha família no geral. E eu tenho vivido essa loucura do evangelho, né? Tenho confiado 100% nas promessas de Deus, na provisão de Deus. E é uma loucura, né? Eu não sei como vai ser o meu amanhã. Eu não sei como vai ser o meu emprego exatamente. Eu não sei onde eu vou trabalhar. Eu não sei se eu vou morar no Brasil. Eu não sei nada. Mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei que eu tô vivendo de acordo com a vontade dele. Então foi uma doideira, né? Passar de astronauta pra cantora, pastora. Mas Deus, ele toma a direção das nossas vidas. Se a gente permitir, ele realmente deseja tomar o controle, a direção da nossa vida. E foi isso que eu fiz. De uma forma um pouco arriscada, mas para a glória de Deus tem dado tudo certo. Então eu espero compartilhar aqui no YouTube mais das minhas experiências com Deus, mais das palavras que Deus tem ministrado ao meu coração, também louvores que eu gosto de cantar. Quem sabe futuramente o meu louvor, né, que Deus possa me inspirar para isso. Eu já gosto de compor, mas que ele venha cada vez me dar mais unção, mais sabedoria, mais discernimento para transmitir a palavra dele. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a minha história. Não sei se ficou um pouco confusa, que eu gosto de falar muito, mas ao mesmo tempo eu falo meio rápido. Mas eu espero que vocês tenham entendido. E eu espero que através desses vídeos eu consiga passar para vocês o amor que eu sinto por Jesus, o amor que eu sinto pela palavra de Deus. É muito grande. Eu nem consigo falar sem sentir vontade de chorar. Porque eu sei tudo que ele já fez na minha vida. Eu já sei como ele tem transformado a minha família. Eu já sei como ele tem transformado o meu futuro, sabe? Então eu sou extremamente grata pelo Deus que eu sirvo. E eu espero transmitir todo esse amor para vocês nos vídeos aqui no canal, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta sugestões para os próximos vídeos. Se você não me segue lá no Instagram, nas redes vizinhas, no TikTok também, me adiciona lá e eu conto com o seu apoio, tá bom? Me segue aqui para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho para você ficar por dentro das notificações. Um beijo!